Hello, my friend! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo de inglês real com um pouco de teoria para dar uma base para o seu inglês e você melhorar cada vez mais. E tem uma mensagem bem legal, quero ver se você saca. Vamos para o desafio. Vamos assistir o vídeo um minutinho em inglês real com a legenda. Let's go! A lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine, never gets off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. Sacou a ideia? Sacou a mensagem? Espero que você tenha entendido a mensagem, mesmo que você não tenha conseguido entender todas as estruturas que ele usou e todo o inglês ali que você viu. Vamos falar um pouquinho das estruturas, vamos ver um pouquinho do que tem de inglês nessa mensagem bacana, ok? E depois a gente vê a mensagem para quem não conseguiu pegar e para a gente ver se a gente captou a mesma mensagem, entendemos da mesma maneira. Chegamos então aqui na nossa teoria, vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem de inglês e de mensagem. Então aqui tem a tradução embaixo. Olha só. The lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. Ok? A lagosta é um animal macio, sem consistência, que vive dentro de uma concha rígida. Alright? Então aqui a gente tem, ó, um to be verbzinho ali, o is. Então, ó, a lagosta é, ok? Esse mushy nem eu lembrava. Eu tive que buscar aqui, ó, sem consistência, porque é a mesma coisa que é soft, macio, sem consistência, macio, ok? Então, vocabuláriozinho. Porém, se você entende o soft, você já capta a ideia e a gente nunca precisa se preocupar com 100%. Alright? É aqui que eu fiz a tradução, né? Então, olha quando a gente está falando de he, she, it, que a gente usa o Szinho, ok? Nos verbos. Por isso que a gente tem lives. Aqui a gente tem, ó, vive no nosso português. Ele está tratando lobster, a lagosta, e você sabe que o inglês trata ela como it. Não é nem she e nem he, ok? É it. Por isso que tem aqui os Szinhos. No problems. The rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Essa concha rígida não expande. Bem, como a lagosta pode crescer? Como a lagosta consegue crescer? Ok? Então, como a lagosta... Opa, aqui ele está falando da concha. A concha é it. Por isso que ele não está usando don't. Ele está usando does not. Poderia ser também um doesn't, ok? Ou seja, o it aqui, que é a concha rígida, ele usou does not expand, não expande. Falando de normalmente presente, não é passado, não expandiu e não é futuro, will ou going to não vai expandir. Ok?
Legal. Aqui é bem legal esse can aqui. Quem está estudando o modal verb ali, can, could, né? Should, já apareceu um can aqui. How can the lobster grow? E a gente às vezes só pensa em uma tradução do can, que é o poder. E às vezes a gente está querendo falar, eu consigo, você consegue, a gente esquece, porque a gente está pensando que cada palavra em inglês só tem uma tradução. Então aqui já abre a sua cabeça que o can pode ser pode e pode ser consegue. Dependendo de quem traduz, eu até poderia usar aqui bem, como a lagosta consegue crescer. E depois outra pessoa fala, não, como a lagosta consegue ou opa, como a lagosta pode crescer. A mensagem é a mesma. A gente também, no nosso português, se eu falar para uma pessoa traduzir, ele pode traduzir de um jeito. Se eu falar para outra pessoa traduzir, ela pode traduzir de outro jeito, mas a mensagem se mantém igual. Ok? Bora pro próximo. Well, as the lobster grows, the shell becomes very confining, and the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. Olha a pronúncia, né? Não é comfortable, né? Comfortable, vegetable, né? Vai pegando essa ideia. Bem, conforme a lagosta cresce, essa concha se torna muito confinante e a lagosta se sente sob pressão e desconfortável. De novo, como está falando da lagosta, que é um it, você está vendo aqui, ó, aqui é cresce, mas ó, grows, né? A gente acaba errando muito, esquecendo muito desse Szinho no presente. E a concha se torna, becomes. Então esses Szinhos, eles estão aqui porque ele está falando da lobster, de it, ok? Então, legal. Aqui, na verdade, ele falou da lobster, gross, e aqui ele falou que é um it, que é a lobster, e aqui ele falou da concha, que também é um it. Por isso que temos os S's nos dois verbos. Alright? E aqui lobster de novo, se sente, né? Ó, feels tem o Szinho aqui, ok? A lobster, eu tô falando toda hora que ela é um it, para gramática. Por isso que é itself. Ela mesma em português é ela, né? A lagosta em inglês é it. Por isso que ele usou o itself. Ela mesma, ela, ok? Então ela se sente, né? Ó, se sente. A selfie que a gente faz, né? Myself, né? Então vem, né? Daqui, ó. Como é it, é itself. Se fosse eu falando de mim alguma coisa, eu falaria myself, ok? E assim por diante. Então, ó, ela se sente, ok? Aqui em português ela, né? Em inglês it, sob pressão e desconfortável. Vamos lá. Então ela vai, né? Aqui, ó. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell and produces a new one. O it, se referindo à lagosta, os S's, goes, né? Vamos para a tradução. Aqui é it, para o nosso português é ela. Ela vai para baixo de uma formação rochosa para se proteger de peixes predadores, abandona a concha e produz uma nova. Ok? Então, sem mais delongas, estamos falando de it, apareceu o itself de novo e os Szinhos aqui, produces, casts. No problem. Vocabulary, né? Os predatory, fish, alright? Aqui, o plural de fish é fish também, ok? One fish, 10 fish. É irregular, por isso que ele está assim. Vamos para a próxima. Well, eventually that shell becomes very uncomfortable as it grows back under the rocks, and the lobster repeats this numerous times. Bem, eventualmente aquela concha se torna muito confinante e desconfortável conforme ela cresce.
de volta para baixo das rochas, e a lagosta repete isso inúmeras vezes. Ok? Aqui eu não vou falar muita coisa porque segue aquela lógica que eu já passei nos textos anteriores. Let's go! The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. O estímulo para a lagosta poder crescer é que ela se sente desconfortável. Então aqui eu queria chamar a atenção esse be able, ok? Que é nada mais, nada menos que o can. É a mesma coisa que poder, ok? Então a gente tem aqui, eu poderia, lobster, o estímulo que can grow, ok? Mas não daria certo, eu não conseguiria substituir ele aqui. Mas a ideia, tanto é que a gente viu aqui o nosso poder lá atrás, ok? Com o can. Então você tem que ter essa sensibilidade. The stimulus for the lobster, ok? Fica can, não ia dar certo aí. Eu poderia falar the lobster can grow, ok? Because of the stimulus, eu consigo fazer essa inversão. Mas o mais importante é você ver o able to, ok? E ter essa ideia de poder ou até conseguir. Alright? I'm able to speak English. Eu consigo, eu posso falar inglês. I can speak English. Eu consigo, eu posso falar inglês. Vai dar na mesma. Alright? Let's go, my friend. E agora ele vai com a conclusão aqui dele, né? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, it goes to the doctor, gets a Valium, gets a percent, feels fine, never casts off its shelf. E aí ele fala, né? Agora, se lagostas tivessem médicos, elas nunca cresceriam. Porque assim que a lagosta se sente desconfortável, ela vai para o médico, compra ou pega um Valium, que é um remédio, e se sente bem. Nunca abandona a concha, ok? Eu dei uma pesquisadinha, esse Valium é um remédio para ansiedade e esse Percocet aqui é um remédio para dor. Agora a segunda parte acho que essa é a maior conclusão de todas na opinião dele. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. Ok? Então, eu acho que nós temos que perceber que tempos de estresse também são tempos que são sinais para o crescimento, para a gente crescer. E se nós usarmos a adversidade adequadamente, nós podemos crescer através da adversidade. Então, olha aqui que legal. Esse realize, que a gente automaticamente já pensa no nosso português, que é realizar, a ideia mais comum em inglês é perceber, sacar, se ligar. Então, eu acho que o que a gente tem que perceber, se ligar, é que momentos de estresse também são momentos que têm um sinal para a gente crescer, ok? De crescimento. Aqui, olha aqui, crescimento, e aqui, cadê que eu sei que tem crescer? Então, crescer, grow. Crescimento, growth. Ok? Olha o nosso can de novo. Nós podemos crescer através da diversidade. Alright? Então eu acho que aqui o mais legal de inglês, de sacar do inglês, é esse realize, perceber. Não pense em realizar. Ok? A maioria das vezes vai ser essa ideia. I realized she likes me. Eu percebi que ela gosta de mim.
Ok? Então, se perceber vai ser bem comum. E aqui o modal verb can, de novo, bem importante, aparece toda hora, vale a pena a gente sacar. I can, you can, he can. Quando a gente usa o can, você vê aqui não tem S no verbo. Quando a gente usa o modal verb, aquele erro bem comum que a gente fala can to grow, tira isso da sua mente. Depois vem sempre o verbo, não usa esse to, ok? We can grow. E aqui, ao meu entender, e a gente tem até aqui essa parte, né? Grow through adversity, ok? Cresça através da adversidade. Então, se a gente está passando às vezes por um momento complicado, tentar pegar esse momento de estresse e fazer o melhor proveito dele para a gente crescer, aprender com as nossas dificuldades e melhorar sempre. Funciona muito para o inglês também, ok? Aqueles momentos difíceis que você não está entendendo alguma coisa, ou que está pensando em desistir, ou que não está vendo uma evolução, não desiste, trabalha nesses momentos de adversidade para que você melhore o seu inglês. Ótimo, agora eu vou dar um play de novo para você absorver tudo isso com inglês real e ter mais chance de memorizar tudo isso que a gente aprendeu. Let's go! A lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow, because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine, never gets off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. E aqui a mensagem de novo. Grow through adversity. No problems, my friend. Espero que você tenha gostado da mensagem, espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo. Bye!